Um general aposentado da Força Aérea de 2 estrelas desapareceu sem deixar rastros, um homem que já esteve ligado à pesquisa de OVNIs. E poucos dias depois que o presidente Donald Trump ordenou a liberação de arquivos governamentais sobre OVNIs, agora comentários de Hillary Clinton e seu depoimento sobre Epstein estão trazendo uma nova reviravolta. Isso está levantando todo tipo de perguntas sobre sim, alienígenas, eles existem? E onde está esse general? Vamos analisar tudo isso com um investigador particular. Ajude-nos a entender o que pode estar acontecendo. Bem-vindo ao Law and Crime Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Tudo bem, podemos ser honestos sobre uma coisa rapidinho antes de começarmos? Quando a maioria das pessoas olha o extrato bancário, a quantidade de pedidos no DoorDash nos últimos 2 anos provavelmente é um pouco constrangedora, não é? Vi uma reportagem que vai fazer você largar o celular agora. Por quê? Há acusações de que o aplicativo rastreou sua localização e compartilhou com terceiros sem consentimento, possivelmente lucrando com dados sensíveis. Isso é uma grande questão de privacidade. Mas é o seguinte, Morgan & Morgan estão investigando se você usou o aplicativo entre 2023 e 2025, pode checar facilmente se tem direito a uma reivindicação. Se for seu caso, você pode ter direito à compensação. Acesse fordpeople.com/sidebar DoorDash ou clique no link na descrição para avaliação gratuita. Leva apenas 5 minutos ou menos e espero que você possa conferir. Um general aposentado da Força Aérea com supostos vínculos com um dos locais de pesquisa de OVNIs mais famosos dos Estados Unidos, aparentemente desapareceu em Albuquerque, Novo México. O major-general William McCaslin, ex-comandante do Laboratório de Pesquisas da Força Aérea na Base Aérea de Wright-Patterson, está desaparecido há quase uma semana. O escritório do xerife pede informações com o FBI ajudando nas buscas. E o momento do desaparecimento dele, poucos dias após esses novos pedidos para liberar arquivos do governo sobre OVNIs, obviamente despertou uma curiosidade intensa. Segundo autoridades, na manhã de 27 de fevereiro, McCaslin desapareceu sem deixar rastros. Não há testemunhas, descrição de roupas ou direção conhecida. Agora, esse timing, para deixar claro, a gente não pode ignorar, certo? Mas também não estamos sugerindo que isso esteja relacionado a isso, mas precisamos mencionar, tudo bem? 8 dias antes de McCaslin desaparecer, o presidente Donald Trump postou essa mensagem no Truth Social. Diante do grande interesse, vou orientar o secretário de Guerra e órgãos competentes a iniciar a identificação e divulgação de arquivos do governo sobre vida alienígena, extraterrestre, fenômenos aéreos e objetos voadores não identificados. E então, o que houve? Hillary Clinton, ex-secretária de Estado e ex-primeira-dama, depois na investigação dos republicanos da Câmara sobre Jeffrey Epstein. Lembre-se, nós falamos sobre isso, nós cobrimos isso no Sidebar, o Comitê de Supervisão da Câmara. Agora, o interrogatório não era sobre OVNIs, mas esse assunto foi mencionado rapidamente. Ouça isso. Quando seu marido era presidente, Lawrence Rockefeller fez um esforço para tentar divulgar informações sobre OVNIs e Funny. Durante sua candidatura à presidência, John Podesta afirmou publicamente que você liberaria esses arquivos caso fosse eleito. Está satisfeito por esses arquivos finalmente poderem ser divulgados? Estou satisfeita, como disse. Você ouviu o nome John Podesta, que foi chefe de campanha de Hillary Clinton em 2016. Ele foi chefe de gabinete da Casa Branca com Bill Clinton e depois conselheiro sênior de Barack Obama. Aqui é onde as coisas tomam outro rumo. Em 2016, o Wikileaks publicou milhares de e-mails da conta de Podesta, e isso incluía mensagens de Tom DeLonge, o guitarrista da banda Blink-182, que desde então se envolveu muito em projetos de pesquisa sobre OVNIs. Nesses e-mails, DeLonge afirmou que vinha trabalhando com pessoas ligadas ao setor militar em iniciativas relacionadas a OVNIs. Uma das pessoas que ele mencionou foi o General William McCaslin. DeLonge escreveu que McCaslin o aconselhou e o ajudou a encontrar possíveis conselheiros para sua pesquisa, embora não haja confirmação do próprio McCaslin. Aqui está a linha do tempo. Em 19 de fevereiro, o presidente anuncia planos de divulgar arquivos governamentais sobre OVNIs. Em 26 de fevereiro,
Hillary Clinton é questionada sobre divulgar informações de OVNIs em um depoimento e menciona o interesse antigo de Podesta no tema. E no dia seguinte, 27 de fevereiro, o general William McCaslin é dado como desaparecido em Albuquerque. Ok, só para esclarecer, não há evidências ligando esses eventos e as autoridades não apontaram conexão. Mas como eu não mencionaria isso? Quando um general, aposentado da Força Aérea, com supostos vínculos a um grande laboratório de pesquisa, desaparece e seu nome aparece em discussões passadas sobre divulgações de OVNIs, e esse é o assunto do momento, o caso naturalmente chama a atenção. E o que aconteceu com ele? O que realmente aconteceu com McCaslin? Veja o que os investigadores sabem até agora e por que esse desaparecimento despertou tanta curiosidade. De acordo com o departamento do xerife do condado de Bernalillo, William Neal McCaslin tem 68 anos. Ele mede cerca de 1,80 metros, pesa aproximadamente 73 quilos, tem cabelo branco e olhos azuis. Na manhã de 27 de fevereiro, ele foi visto pela última vez em Quail Run Court in Albuquerque. Isso é segundo um boletim de pessoas desaparecidas que o departamento do xerife divulgou ao público. As autoridades dizem que não têm uma descrição do que ele estava vestindo. Eles não sabem para que direção ele foi. O que eles disseram, e isso está diretamente naquele boletim, é que McCaslin tem problemas médicos não especificados. Devido a esses problemas, as autoridades se preocupam com sua segurança. Quero falar mais sobre isso. O gabinete do xerife solicitou que moradores de Quail Run revisem gravações de câmeras de segurança da manhã de 27 de fevereiro, câmeras de campainha, de garagem, qualquer dispositivo que possa ter gravado McCaslin ou um veículo deixando a área. Voltando ao McCaslin, segundo sua biografia oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, William McCaslin formou-se na Academia da Força Aérea em 1979 com um bacharelado em Engenharia Astronáutica. Durante 34 anos, ele exerceu diversos cargos em pesquisa espacial, aquisição e operações, atuando também no Escritório Nacional de Reconhecimento e no Pentágono. O Escritório Nacional de Reconhecimento é uma das agências de inteligência mais secretas do país que constrói e opera os satélites espiões dos Estados Unidos. Obviamente, você não saberá muito sobre isso. Mas McCaslin não estava envolvido apenas em pesquisa. Ele, aparentemente, estava envolvido em um tipo de pesquisa que acontece em níveis de autorização muito acima do ultrasecreto. Mas o cargo que mais importa, pelo menos para essa história, pelo menos para as circunstâncias que estamos tentando entender, veio em 2011. Segundo registros da Força Aérea, McCaslin assumiu o comando do Laboratório de Pesquisas da Força Aérea na Base Aérea de Wright-Patterson, Ohio. Ele comandou até se aposentar da Força Aérea em outubro de 2013. O Dayton Daily News e outros veículos destacaram a importância do cargo, já que McCaslin comandava o programa de ciência e tecnologia de 2,2 bilhões de dólares americanos da Força Aérea e outros 2,2 bilhões de dólares americanos em pesquisas financiadas por clientes. E aqui está o motivo pelo qual isso é importante para a aparente conexão com OVNIs. A base aérea Wright-Patterson foi a sede do projeto Blue Book, segundo o artigo da Universidade Estadual de Ohio, intitulado A Investigação da Força Aérea sobre OVNIs. De acordo com esse artigo, o projeto Blue Book funcionou de 1952 a 1969 e, ao longo desses 17 anos, os investigadores analisaram quase 13 mil relatos de avistamentos de OVNIs, e desses, 701 continuam oficialmente classificados como não identificados. O artigo destaca que o projeto Blue Book foi criado pelo governo dos Estados Unidos por preocupações de segurança durante a Guerra Fria, motivado pela obsessão americana com extraterrestres. Esse artigo também apresenta o esboço original de 1947 do piloto Kenneth Arnold, o homem cuja descrição do disco voador deu início à era moderna dos OVNIs, além de manchetes da febre dos discos voadores que se seguiu. Agora, o programa concluiu que os OVNIs não representavam uma ameaça à segurança nacional e não encontrou evidências de tecnologia extraterrestre. Mas o local, aquele laboratório específico em Wright-Patterson, está no centro do folclore sobre OVNIs há décadas. Por quê? Em parte,
por alegações de que destroços do incidente de Roswell, em 1947, foram levados para lá, embora nunca oficialmente confirmadas, o que não surpreende. Elas ajudam a explicar por que Wright-Patterson é tão citado em pesquisas sobre OVNIs. E isso nos traz de volta a McCaslin. Ele comandou esse laboratório de 2011 até sua aposentadoria. Na cerimônia de troca de comando, em julho de 2013, a general Janet Wolfenbarger, então comandante do Comando de Material da Força Aérea, fez uma declaração conforme publicação da Força Aérea. Abre aspas. O general McCaslin foi essencial no desenvolvimento de capacidades únicas que o país usa atualmente e dependerá no futuro para enfrentar novas ameaças. As contribuições dele geram impacto positivo duradouro no laboratório, no comando de material e na nossa Força Aérea, proporcionando vantagem tecnológica ao país por décadas. McCaslin se aposenta e fica no Novo México. Sabemos que ele conhecia a região. Sua biografia, na Força Aérea, mostra que já comandou o Centro de Pesquisas Phillips na base aérea de Kirtland, em Albuquerque. Ele ficou lá até 27 de fevereiro, quando autoridades afirmam que saiu de casa sem Apple Watch ou telefone. Um alerta de desaparecimento foi acionado por preocupações de segurança ligadas a uma condição médica. E amigos que falaram ao Dayton Daily News o descrevem como um ávido caminhante, ciclista e esquiador. Estamos falando de alguém que conhecia a natureza e sabia se cuidar em terrenos difíceis. Isso sugere o que pode ter acontecido. Quero chamar alguém que nos ajude a entender o que acontece nesses casos, um investigador de pessoas desaparecidas. Ele vai conversar com a gente sobre o que a polícia procura, como funciona a linha do tempo, se essas outras coisas realmente importam quando você está tentando encontrar uma pessoa desaparecida. Mas antes mesmo de trazê-lo, eu só quero contextualizar mais uma coisa, mais uma vez, sobre o que aconteceu nos dias antes de McCaslin desaparecer, porque o tempo vai ser algo sobre o qual teremos que perguntar diretamente. Em 26 de fevereiro, Hillary Clinton depôs na investigação republicana da Câmara sobre Epstein. Em certo momento, o assunto mudou para OVNIs. Já mostramos um trecho, agora segue toda a conversa. Quando seu marido era presidente, Lawrence Rockefeller fez um esforço para tentar divulgar informações sobre OVNIs e Funny. Quando concorria à presidência, John Podesta afirmou publicamente que a senhora divulgaria esses arquivos se fosse eleita. A senhora está satisfeita que esses arquivos possam, enfim, ser divulgados? Estou satisfeita. Como eu disse, acho que eles precisam ser cuidadosamente analisados para que nenhuma informação de segurança nacional seja divulgada. Mas essa é uma questão de grande importância para muitas pessoas. E eu acho que tudo o que puder ser divulgado deve ser divulgado. Havia algum programa específico sendo mencionado que a senhora conhecesse? Eu não sabia. Como você mencionou, John Podesta, que era um dos meus conselheiros, tinha muito interesse nesse assunto. E se eu tivesse sido eleita, com certeza teria ouvido o conselho dele. Obrigado por comentar sobre isso. Conosco, para ajudar a entender tudo isso, está um amigo do programa, Steve Fisher, investigador particular especializado em casos de pessoas desaparecidas. Aliás, aproveitando que temos o Steve aqui, ele acabou de sair de uma missão de busca e resgate. Ele está em um hotel agora. Essa é a dedicação de Steve ao Sidebar. Steve, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço mesmo. Sim, obrigado por me receberem. Então, eu acabei de expor tudo. O histórico do general, a conexão com Wright-Patterson, o anúncio do Trump, o depoimento da Clinton, os e-mails do Podesta. Quero começar com uma grande pergunta aqui. Ao analisar um caso de pessoa desaparecida tão diferente, com todo esse contexto, não se pode ignorar esses fatores. Como você, como investigador, começa a separar. Acho que a melhor forma de dizer o que pode ser relevante e o que pode ser apenas ruído. E esse é o grande segredo aqui, é filtrar esse ruído, porque com o histórico desse indivíduo, e você sabe, vai haver muito barulho, muita conversa de conspiração. E como investigadores, nós não sabemos, sabe, só podemos trabalhar com o que realmente temos. E eu acho que o que tem sido, sabe, o que eu estaria olhando se eu fosse um dos comandantes da busca seria o fato de que o telefone e o relógio foram deixados para trás.
e que há essa conversa de, bem, eles ativaram o... Então, acho que é um Silver Alert por causa de alguns problemas de saúde. E, embora ele pareça ser um cara muito em forma, fisicamente ativo, eles estão falando sobre algum tipo de problema de saúde. Então, parece que tem algo acontecendo ali, mas ele não pode ignorar, sabe? O passado dele. Aliás, diga por que é importante terem ativado o Silver Alert. Bem, eles ativam esse alerta quando alguém está vulnerável, especialmente muito vulnerável. E geralmente isso acontece porque a pessoa depende de medicação ou tem alguma condição de saúde subjacente que pode impedir que ela sobreviva, sabe, alguns dias exposta ao tempo. E esse é um cara que, pelo que eu ouvi dos relatos dos amigos dele, é super ativo e conhece muito bem a região. E um dos amigos dele chegou a descrevê-lo como um esquiador de nível olímpico. Então, super em forma fisicamente, conhece a natureza, tem experiência militar, mas mesmo assim ativaram o alerta prata. Isso me faz pensar se talvez ele recebeu algum tipo de diagnóstico recente ou algo assim, sabe, nessa linha. Mas isso é pura especulação. Um alerta prata não indica necessariamente incapacidade mental. A pessoa saiu sozinha e não entende o que ocorre. Também pode ser, digamos, não querendo fazer uma comparação, mas como no caso da Nancy Guthrie, em que ela precisava de medicação ativa diariamente. Se ela não tiver acesso ao material, à medicação, isso pode trazer consequências graves, entende? Sabe, ele estava recebendo, de novo, não tenho ideia sobre o histórico médico dele, mas pode ser simplesmente uma questão de saúde, o motivo pelo qual ele precisa ser encontrado o quanto antes. Com certeza. E o fato é que eles são um, tão rigorosos e preocupados com violações de sigilo médico que os buscadores provavelmente nem sabem qual é essa condição de saúde. Os comandantes da busca sabem, mas provavelmente nem estão dizendo, só falam que é alguém dependente. Mas em vez de ser um desaparecimento voluntário, é alguém particularmente vulnerável, é como um alerta Amber para crianças, sabe? Quero te perguntar sobre essa linha do tempo, ok? E só quero deixar claro novamente ao dizer isso, porque antes os investigadores, sabe, não estavam necessariamente conectando esses pontos. Não estamos tentando conectá-los, só estamos fazendo perguntas. Acho que isso é necessário. Quando você olha para essa linha do tempo, bem na época em que eles vão falar sobre liberar esses materiais de Fanny e OVNIs, isso levanta algum sinal de alerta para você? Ou você simplesmente deixa isso de lado? Você só foca nos fatos concretos. Me diga você. Você precisa deixar isso de lado e focar na teoria da busca, mas isso sempre fica na mente dos investigadores, mesmo que não falem sobre o assunto. Quero dizer, é difícil ignorar, mas na maioria das vezes isso acaba sendo apenas coincidências estranhas, sabe? E, sabe, a coisa a considerar, acho que em relação à busca, sabe, com esse contexto, o que vai acontecer é que vai haver uma resposta enorme. E, sabe, eu tive um caso em julho passado de um cientista do JPL, cientista da NASA, que desapareceu no Floresta Nacional de Angeles. Foi minha primeira busca com a Guarda Nacional, que estava com helicópteros Black Hawk. Acho que a resposta será a mesma para esse senhor. Vão mobilizar todos. Todos estarão envolvidos. Será uma resposta em massa. Já está sim. Esse ponto é interessante. O escritório do xerife é a agência principal, mas agora o escritório do FBI em Albuquerque também ajuda. Você pode nos explicar por que estamos vendo isso e o que isso realmente significa? Quando o FBI é chamado para um caso de pessoa desaparecida, como é essa assistência do ponto de vista deles? O que eles fazem? Por que eles seriam necessários aqui? Há algumas maneiras diferentes. Eles foram solicitados, né, sabe? Então as agências podem pedir a assistência do FBI se não estiver sob jurisdição do FBI. Então se isso não fosse, sabe, Floresta Nacional ou outro local, mas podem pedir ajuda ao FBI. E muitas agências, como vimos em Tucson, talvez ficam hesitantes. E muitas agências aceitam essa assistência. Então, o FBI estará lá como uma agência de apoio, porque a jurisdição local será a principal, mas eles têm muito mais recursos. E aí, se você conseguir, tipo, a patrulha de fronteira,
Eles têm habilidades de busca, cães farejadores e helicópteros. E se você conseguir colocar a Guarda Nacional lá, que eu acho que eles estão trazendo, então você tem capacidades incríveis de imagem térmica. Você tem equipamentos de nível militar, e mesmo que sejam agências de apoio, ninguém realmente está dizendo a eles o que fazer. Eles recebem áreas de busca designadas e têm capacidades bem maiores que os xerifes locais. E quanto à conexão com a Força Aérea? O escritório do xerife diz que está coordenando com a base aérea de Kirtland, mas McCaslin se aposentou de novo, acho que em 2013. Pelo que podemos ver, ele tem vivido como um civil há mais de uma década. Por que a base aérea estaria envolvida? Que papel eles teriam em um caso como esse? Meu palpite, e é só um palpite mesmo, é que é porque ele era de um nível muito alto e, sabe, a conexão dele lá, ele não era só mais um, enfim, ele comandava grandes programas lá. Então, acho que é por isso. É a mesma coisa que vimos com esse cientista do JPL. Sabe, foi o que foi. Alguém da NASA pediu ajuda para uma agência federal e disse: olha, um dos nossos cientistas desapareceu durante uma caminhada. E, de repente, todo mundo estava disposto a ajudar. E acho que provavelmente vai ser esse o caso aqui. Mas, sabe, quem sabe? Falando de forma geral, mesmo sem considerar suas credenciais ou passado, não há testemunhas confirmadas, descrição de roupa divulgada ou direção conhecida. Ele simplesmente sumiu. Já faz, sabe, um tempinho agora. Isso é estranho? Isso é muito incomum? Ou você me diz, Jesse, isso acontece às vezes em casos de desaparecidos. Não é necessariamente fora do comum. O celular e o relógio deixados para trás, a gente vê muito isso. E não é um bom sinal. Isso me faz pensar se ele recebeu algum tipo de diagnóstico ou algo assim recentemente. Mas quando vemos aqueles dispositivos de rastreamento deixados para trás que podem ser rastreados, e alguém como ele que realmente conhece a natureza e eles não o encontraram nos primeiros 4 dias, com muitos recursos, isso me faz pensar se ele queria, se ele, sabe, se tem algo acontecendo na vida dele em que ele, sabe, não queria ser encontrado. E, para deixar claro, não sabemos disso com certeza. As autoridades também não afirmaram publicamente de forma direta que houve crime, que foi um sequestro, que é uma investigação criminal. Diversas agências estão se esforçando para encontrá-lo. Falamos um pouco sobre McCaslin como pessoa, certo? Não o general. Sua esposa disse que ele ama a natureza e é um esquiador apaixonado. Ele gosta de fazer trilhas. Mas eu realmente quero discutir, obviamente, o elefante na sala, porque estaríamos mentindo se disséssemos que isso não faz parte do motivo de estarmos todos aqui. O nome do General McCaslin aparece naqueles e-mails hackeados de Podesta que mencionei antes, de 2016. Você sabia que Tom DeLonge, guitarrista do Blink-182 e pesquisador de OVNIs, escreveu para Podesta dizendo que trabalhava com McCaslin, que este ajudou a montar sua equipe de conselheiros e sabia o objetivo dele? De acordo com os documentos que foram analisados pela revista Rolling Stone, em uma das trocas de mensagens, DeLonge parece ter escrito para Podesta. Após o caso Roswell, enviaram os destroços ao laboratório da base aérea Wright-Patterson. O general McCaslin era o responsável exatamente por esse laboratório até alguns anos atrás. Ele sabe o que busco e ajudou a formar minha equipe de consultores. É um homem muito importante. Agora precisamos deixar claro, segundo a Newsweek, não há registros oficiais de que McCaslin tenha aconselhado DeLonge. O general nunca confirmou ou negou isso. Além disso, DeLonge passou anos construindo credibilidade nesse meio. Ele fundou a To The Stars Incorporated. Escreveu para a Newsweek em 2019, defendendo que os Estados Unidos investigam OVNIs há anos e participou de uma série documental da Netflix sobre o tema. Portanto, independentemente da participação de McCaslin, sabemos que DeLonge se apresentou como alguém com acesso privilegiado. Steve, retorno a você sobre isso. Olha, uma das coisas que penso, de novo, o elefante na sala é: e se houve um crime aqui? E se isso estiver ligado ao passado dele? Não teria sido feito de modo a não alertar autoridades ou o público sobre seu desaparecimento? Acho interessante pensar nisso, certo? Agora está gerando mais alvoroço, saindo nas notícias e as pessoas estão atentas.
parece ainda mais suspeito. Então, para aqueles que podem acreditar que algo aconteceu com ele em conexão com o passado dele, eu não sei se essa seria a maneira que você faria isso. Bem, essas pessoas que vão acreditar nisso e vão continuar acreditando, não importa o que aconteça, sabe? Elas são as vozes mais altas na sala. Então, simplesmente jogar a luz sobre isso só amplifica essas pessoas. Então, eu não acho que fariam isso dessa forma. Na verdade, na esposa dele, eu vi uma citação dela onde ela disse que não acreditava, que não tinha nenhum motivo para suspeitar que houvesse crime envolvido. Mas o cara tem um passado muito interessante, mas você tem que entender, a gente também precisa perceber que essas coisas de OVNI não são todas baseadas em alienígenas. São coisas como balões meteorológicos, balões espiões e qualquer objeto não identificado. Ele trabalhava com propulsão e era muito interessante. Ele realmente sabe de muitas coisas, mas, como você disse, está aposentado há muito tempo. Então, acho que isso vai acabar sendo apenas ruído, uma coincidência e que outra coisa estava acontecendo. Mas quero dizer, a gente nunca sabe. Quero dizer, são tempos tão estranhos em que estamos vivendo. É muito estranho. E eu me pergunto qual é a sua capacidade de realmente analisar no que ele estava trabalhando, qual é o passado dele. Acredito que todos esses registros sejam confidenciais, seja para um investigador particular, polícia local ou talvez o FBI, que pode ter melhor acesso. Até onde eles realmente acessam esses registros? Parece muito complicado. Isso é só especulação. Imagino que só poucas pessoas no FBI podem acessar essa informação. E não são as envolvidas na busca, mas sim dos níveis mais altos. Essas são coisas militares, confidenciais, que mesmo no nível militar, quero dizer, não consigo imaginar que muitas pessoas tenham acesso a isso. Então, o investigador particular, como alguém nas buscas, como um xerife ou um adjunto, provavelmente não tem nenhum acesso. Eles provavelmente, sabe, então eles provavelmente nem conseguem realmente considerar isso além da especulação. Não acho que alguém esteja informando ele sobre exatamente o que ele sabia, no que estava trabalhando e coisas assim. Acredito que tudo isso continuará em segredo absoluto. Antes de te liberar, quero retomar essa teoria que você mencionou. Pode ser realmente verdade. Se ele estivesse lidando com uma situação em que alguém saiu por vontade própria, certo? Quão difícil é evitar ser detectado? Quão difícil é evitar ser encontrado pelas autoridades se você tem todas essas agências investigando isso? Já vi casos assim antes, às vezes em terrenos montanhosos ou áreas selvagens. Quão difícil seria alguém simplesmente sumir sem ser encontrado? Bem, alguém que conhece bem a vida ao ar livre pode, na verdade, se pensar direitinho, conseguir fazer isso. Normalmente, o que acontece nessas situações é que eles são encontrados na água. E, sabe, você tem que esperar uma certa quantidade de dias antes, sabe, por causa do que acontece com os corpos quando estão na água. Mas algumas pessoas que, sabe, a gente encontra se, digamos, elas recebem esse diagnóstico e simplesmente decidem que não querem viver com isso. Se elas têm seguro de vida e coisas assim, às vezes vão se esconder o máximo que conseguem porque não pagam, sabe? Se a pessoa tira a própria vida. Então, sabe, as pessoas pensam nessas coisas. É realmente difícil, mas alguém que conhece terreno montanhoso e entende de militar pode complicar. Se houver corpos d'água lá, provavelmente haverá buscas intensas na água. E, novamente, só para deixar 100% claro, isso tudo é especulação. E isso tudo são teorias. Nós não sabemos definitivamente as circunstâncias em torno do desaparecimento dele neste momento, que ele não pode ser encontrado. Sim. Em busca e resgate, nós nos baseamos, sabe, em estatísticas do passado, como indicadores que observamos. Na verdade, esses são modelos que são construídos ou mantidos pelo Departamento de Justiça, aos quais temos acesso, e isso leva tudo em consideração. Então, basicamente, nos dá probabilidades e eles têm alguns indicadores disso. Não tenho informação privilegiada sobre essa busca, apenas suponho com base em probabilidades. Espero que ele esteja ferido, mas vivo, e que eles o encontrem. Steve Fisher, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço mesmo. Obrigado. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Estamos no Peacock da NBC. Me siga no X, Instagram e no meu programa Jesse Weber ao vivo na News Nation de segunda a sexta, 23 horas, horário do leste. Até a próxima, pessoal!